Me diga, quando foi a última vez que algo no mundo fez você parar e pensar: uau, isso realmente existe? Sejam bem-vindos aos animais mais incríveis do planeta. Nas florestas de Bornéu, no sudeste da Ásia, grandes rios atravessam a mata antes de desaguar no mar. Ao longo dessas margens surgem manguezais densos e árvores que crescem quase dentro da água, formando um dos últimos grandes refúgios de biodiversidade do planeta. Entre os galhos dessa floresta vive um macaco que, à primeira vista, parece saído de uma caricatura. Esse primata inconfundível é o macaco narigudo. Seu corpo é ágil e sua pelagem alaranjada se destaca entre o verde da floresta. Mas o que ninguém consegue ignorar é o nariz enorme, que desce bem abaixo da boca e balança a cada movimento. E por que os machos têm esse nariz tão exagerado? Ele funciona como um amplificador sonoro. Quando eles querem impressionar as fêmeas ou afastar rivais, o nariz infla e projeta o som, como um chamado. Quanto maior o nariz, mais imponente o som, e mais atraente o macho aos olhos das fêmeas. O macaco narigudo também guarda habilidades incomuns. Ele é um nadador excepcional, capaz de atravessar rios largos e se arriscar mesmo em águas onde vivem crocodilos. Ele também possui um estômago com câmaras de fermentação, parecido com o dos bovinos, que permite digerir folhas tóxicas que outros primatas simplesmente não conseguem comer. Nas ilhas de Komodo, na Indonésia, florestas tropicais cobrem terrenos acidentados, banhados por um calor úmido que não dá trégua. A vegetação cresce espessa, com galhos e cipós, formando um verdadeiro labirinto entre as árvores. É um ambiente bonito à distância, mas perigoso de perto. Entre os galhos, algo aguarda imóvel. Você não a ouve nem a percebe. Sua cor azul metálica é a única coisa que entrega sua presença. Essa é a víbora azul. Seu veneno hemotóxico destrói o tecido por dentro, comprometendo a coagulação do sangue e causando uma hemorragia interna. Não é um veneno que mata rápido. Ele age devagar, e cada minuto sem tratamento aumenta o estrago. O que torna tudo isso ainda mais perturbador é que ela ataca rápido, em silêncio e sem hesitação. E à noite, ela se torna ainda mais letal. As fossetas termorreceptoras entre seus olhos e narinas captam o calor emitido por outros corpos na escuridão absoluta. Ela não precisa de luz para caçar. Se ela te encontrar, já é tarde demais. Na vasta região do Congo, no coração da África, estende-se uma das florestas tropicais mais ricas em vida selvagem do planeta. Aqui, árvores que ultrapassam 40 metros de altura formam uma cobertura tão fechada que deixa apenas feixes de luz alcançarem o solo. Entre folhas em decomposição, raízes expostas e troncos caídos, milhões de insetos mantêm em movimento a complexa rede de vida dessa floresta. É nesse ambiente misterioso que vive um dos animais mais incríveis do planeta,
o pangolim. À primeira vista, essa criatura parece quase impossível. Seu corpo é coberto por centenas de escamas rígidas que se sobrepõem como placas, lembrando a armadura de um cavaleiro medieval. Essa proteção é muito eficiente. Diante de qualquer ameaça, ele simplesmente se enrola, formando uma bola compacta que protege as partes mais vulneráveis do corpo. O pangolim é um verdadeiro especialista em encontrar formigueiros e cupinzeiros escondidos no solo ou dentro de troncos. Quando localiza um ninho, entra em ação uma das ferramentas mais surpreendentes do reino animal. Uma língua extremamente longa, capaz de ultrapassar 40 centímetros em alguns indivíduos. Em uma única noite, um pangolim pode consumir milhares de insetos. E como ele não possui dentes na boca, a natureza encontrou uma solução curiosa: um verdadeiro estômago com dentes. Dentro dele, estruturas endurecidas e pequenas pedrinhas, engolidas junto com o alimento, funcionam como um moinho natural que tritura tudo o que ele come. A Austrália abriga algumas das espécies mais venenosas do planeta, e seu interior árido está entre os ambientes mais hostis da Terra. Aqui o calor seco domina a paisagem e a vegetação desafia o sol. As temperaturas sobem facilmente acima dos 40 graus. A sombra é um privilégio raro nesse território. É um ambiente que exige criatividade para sobreviver. Entre as rochas e a terra ressecada, vive um réptil que quase sempre passa despercebido. Mas quando se sente ameaçado, algo inesperado acontece. Uma grande membrana ao redor do pescoço se abre de repente. Em segundos, um lagarto comum se transforma em uma criatura intimidadora. Esse é o lagarto de gola. A gola parece exagerada, mas tem uma função clara: assustar. Quando se abre, o pequeno lagarto se transforma em uma figura muito maior do que realmente é. Se isso não for suficiente, ele abandona a ameaça e foge rapidamente sobre duas patas, atravessando o chão da floresta como um pequeno dinossauro em miniatura. Mas esse animal guarda outra estratégia incrível. As fêmeas podem armazenar o esperma do macho por meses após o acasalamento. Assim, a fertilização dos ovos pode acontecer muito tempo depois, quando o ambiente oferece melhores condições para o nascimento dos filhotes. Se essa jornada já te surpreendeu até aqui, considere deixar o like. É um gesto simples e faz total diferença para nós. Nos pântanos e zonas alagadas de Uganda, extensas planícies cobertas por papiros e vegetação aquática se estendem até onde a vista alcança. A água parada reflete o céu. O calor é sufocante e o silêncio só é quebrado pelo som de insetos e pelo movimento lento da lama. E é nesse cenário pantanoso que uma figura estranha e imponente se mantém completamente imóvel à beira da água. Essa ave ancestral e enigmática é o bico de sapato. Diferente da maioria das aves, com olhos nas laterais, o bico de sapato tem visão frontal como a nossa. Uma visão precisa que intensifica seu olhar fixo e intimidador, quase como um vilão encarando a câmera. Ele sustenta esse contato por longos segundos, sem desviar, e às vezes se aproxima lentamente sem qualquer receio. O que se passa na mente deste animal que não recua?
E há algo ainda mais perturbador: o som que ele produz. Ele não possui cordas vocais como outras aves. Em vez disso, transforma o próprio bico em uma arma sonora. Esse som ecoa pelos pântanos, servindo tanto para a comunicação quanto para intimidar qualquer criatura que ouse se aproximar. No deserto de Sonora, nos Estados Unidos, o sol castiga uma paisagem marcada por solo seco, vegetação espinhosa e arbustos resistentes. Durante o dia, o calor é tão intenso que a maioria dos animais simplesmente desaparece. À noite, a temperatura despenca e o deserto revela uma outra face, silenciosa, mas cheia de movimento. E é nesse cenário que uma pequena criatura surge das sombras. Com patas traseiras longas e um equilíbrio notável, salta pelo solo árido com uma agilidade que parece desproporcional ao seu tamanho minúsculo. Esse pequeno ser é o rato-canguru. Mas suas habilidades não param por aí. Suas patas traseiras funcionam como molas de alta pressão. Quando uma cascavel ataca, ele reage em menos de 100 milissegundos, mudando de direção no ar com a ajuda da cauda. Aqui, sobreviver é ser mais rápido que a morte. No Cazaquistão, as planícies se estendem por milhares de quilômetros, sem que uma única árvore interrompa o horizonte. O vento varre as estepes, levantando poeira sobre uma paisagem que parece não ter fim. No inverno, o frio é brutal. No verão, o calor racha a terra seca. E é justamente nesse território implacável que aparece um animal de aparência improvável, como se a natureza tivesse moldado algo completamente novo. Esse ser extraordinário é o saiga. Seu focinho bulboso, macio e flexível domina toda a face, funcionando como um filtro natural que aquece o ar gelado antes de chegar aos pulmões. E como se isso não bastasse, ele ainda realiza migrações em grandes manadas, atravessando fronteiras como se mapas não existissem. O que pouquíssimas pessoas sabem é que ele é um sobrevivente da Era do Gelo, que caminhou ao lado de mamutes e tigres dente de sabre. Enquanto esses gigantes desapareceram, o saiga resistiu e chegou até os nossos dias praticamente sem mudar. Olhar para ele é, de certa forma, olhar para o passado remoto da Terra. Em 2015, algo inesperado aconteceu. Em poucas semanas, mais de 200 mil saigas morreram, mais de 60% da população mundial desapareceu. O responsável foi uma bactéria que normalmente vive de forma inofensiva nesses animais, mas que naquele ano se tornou letal por causa de condições incomuns de calor e umidade. Em poucos dias, esse animal pré-histórico esteve a um passo da extinção. Nas regiões montanhosas da China, rios de água extremamente fria e cristalina cortam os vales cobertos por florestas temperadas. A corrente é forte, o fundo rochoso e a temperatura da água permanece baixa, mesmo nos meses mais quentes. É um ambiente limpo e exigente que tolera apenas os seres mais adaptados. No fundo dessas correntezas vive uma criatura achatada, de pele enrugada e corpo alongado que se confunde com as pedras ao redor. Ela se move com muita lentidão, como se o tempo passasse de forma diferente para ela. Esse anfíbio ancestral é a salamandra gigante. Alguns indivíduos podem viver até 80 anos e continuar crescendo ao longo da vida,
podendo atingir quase 2 metros de comprimento e pesar mais de 40 quilos. Quando ameaçada ou estressada, a salamandra gigante pode emitir uma vocalização estridente que soa de forma assustadoramente parecida com o choro de um bebê. Esse som inusitado tornou esse animal ainda mais misterioso. A história da salamandra gigante vai muito além. Em vez de ovos separados, ela deposita centenas deles em uma longa cápsula gelatinosa que pode ultrapassar 3 metros, lembrando um colar de pérolas. Após a postura, o macho permanece na toca protegendo-os e movimentando a água ao redor, para garantir oxigênio até o nascimento das larvas. Nas florestas montanhosas do Japão, o verão desperta uma intensa atividade entre os insetos. Nessa época, colmeias de abelhas trabalham sem parar entre flores e árvores. Escondido em troncos ocos ou sob raízes, vive um inseto que, quando ataca em grupo, pode destruir uma colmeia inteira em poucas horas. Seu corpo é grande, a cabeça lembra um capacete e o som grave de suas asas pode ser ouvido antes mesmo dela aparecer. Essa criatura implacável é a vespa gigante asiática. Mas o que acontece quando uma delas encontra uma colmeia? Em poucos minutos, as vespas invadem o ninho e começam a atacar com suas mandíbulas poderosas. Abelhas têm a cabeça arrancada uma após outra, enquanto a colônia inteira entra em desespero, tentando defender a entrada. Existe ainda outro detalhe inquietante. Seu ferrão pode ultrapassar 6 milímetros e injeta um veneno extremamente doloroso. Em humanos, múltiplas picadas podem causar reações graves, razão pela qual esse inseto é considerado um dos mais temidos das florestas asiáticas. A floresta de Ituri, na República Democrática do Congo, é uma das regiões mais preservadas da África e também uma das mais difíceis de alcançar. Ainda hoje, chegar até aqui exige atravessar trilhas, rios e uma mata que parece não ter fim. Durante muito tempo, exploradores dessa região ouviram lendas sobre um animal estranho que viveria escondido nessa floresta profunda, mas ninguém fora da região tinha provas de que ele realmente existia. Povos locais o descreviam como uma criatura com corpo parecido com o de um antílope, mas com pernas listradas como as de uma zebra. Só em 1901, a ciência confirmou que esse animal realmente existia. Essa combinação improvável pertence a um dos animais mais raros da África, o okapi. Mas como um animal desse tamanho conseguiu permanecer escondido por tanto tempo? Parte da resposta está em seu comportamento discreto e solitário. O okapi raramente forma grandes grupos e evita áreas abertas, o que ajuda a mantê-lo longe da vista de predadores e de humanos. Existe ainda outra característica surpreendente. O okapi possui uma língua longa e extremamente flexível, que pode ultrapassar 40 centímetros. Com ela, o animal consegue arrancar folhas, limpar os próprios olhos e até alcançar as próprias orelhas, algo raro entre os mamíferos. Nas ilhas tropicais das Filipinas, montanhas cobertas por florestas se elevam sobre rios e vales úmidos. Durante o dia, o calor domina a paisagem e a vida parece desacelerar sob a sombra das árvores. Mas quando a noite chega, o céu se transforma em uma verdadeira rota aérea para muitos animais que começam a despertar. Entre essas silhuetas que cruzam o céu, existe uma criatura que chama a atenção pelo tamanho.
Suas asas são enormes e, quando totalmente abertas, podem ultrapassar 1,5 metros. Seu rosto também é diferente para um morcego, lembrando o focinho de uma pequena raposa. Essa é a raposa voadora gigante das Filipinas. Mas como um morcego pode atingir dimensões tão impressionantes? Ao longo de milhares de anos, a evolução favoreceu indivíduos maiores, capazes de voar grandes distâncias em busca de árvores frutíferas. Com asas largas e corpo robusto, eles conseguem percorrer quilômetros todas as noites. Existe ainda outra característica interessante. Apesar do visual que lembra um verdadeiro Drácula da vida real e costuma assustar quem o vê pela primeira vez, esse morcego é completamente inofensivo. Na verdade, ele é 100% frugívoro, alimentando-se apenas de frutas e folhas nas florestas tropicais das Filipinas. Nas montanhas do Hindu Kush, entre o Paquistão e o Afeganistão, picos rochosos se erguem a mais de 4.000 metros de altitude. O frio é cortante, o ar é rarefeito e as encostas são tão íngremes que parecem inacessíveis a qualquer ser vivo. É um dos terrenos mais hostis do planeta, onde cada passo exige precisão absoluta. Entre esses paredões, vive uma criatura que parece desafiar a gravidade. Seus chifres longos e espiralados chamam a atenção, enquanto uma barba espessa de pelos cai abaixo do queixo, balançando com o vento da montanha. Esse extraordinário habitante das alturas é o Markhor. Mas como um animal consegue sobreviver em encostas tão perigosas? Parte da resposta está em seus cascos, que possuem um núcleo macio cercado por uma borda dura, funcionando como verdadeiras sapatilhas de escalada. Essa adaptação permite aderência em rochas quase verticais e o ajuda a escapar de predadores como o leopardo das neves. Mas a história desse gigante vai além da aparência. Seu nome vem de uma antiga crença de que ele se alimenta de cobras. A palavra persa, Markhor, significa literalmente devorador de cobras. Enquanto o animal rumina, uma espuma se forma ao redor de sua boca e cai no chão. Segundo a tradição local, cobras seriam atraídas por essa espuma que muitas comunidades acreditam ter o poder de neutralizar o veneno. Na costa sudoeste da África do Sul, entre solos arenosos e a vegetação baixa do cabo, pequenos arbustos resistem ao vento que sopra do Atlântico. Aqui, onde a terra seca encontra o oceano frio, a areia guarda criaturas que passam quase toda a vida escondidas sob o solo. Entre esses grãos de areia, vive um estranho ser. Seu corpo é arredondado, suas pernas são curtas e seus olhos parecem sempre atentos ao que acontece ao redor. Esse curioso habitante das dunas é conhecido como sapo da chuva do cabo. Quando se sente ameaçado, ele não foge como a maioria dos sapos. Em vez disso, emite um som agudo que lembra um pequeno brinquedo sendo apertado. Mas como um anfíbio, consegue sobreviver em um ambiente tão seco. Diferente de muitos sapos que dependem de lagoas para se reproduzir, o sapo da chuva passa grande parte da vida enterrado. Ali, o solo mantém mais umidade e oferece proteção contra o calor intenso da superfície. Existe ainda outra característica interessante. Apesar de ser um sapo, ele tem pernas curtas e musculosas demais para pular e simplesmente não sabe nadar. Em vez disso, move-se caminhando de forma desajeitada, algo extremamente incomum para um anfíbio.
Nas florestas do Brasil, a paisagem se transforma completamente quando a luz desaparece. Mas é nesse intervalo entre o dia e o cair da noite que alguns dos sons mais perturbadores da natureza começam a ecoar. Alguns sons são impossíveis de ignorar. Quando um grito longo, agudo e melancólico atravessa a noite, algo dentro de você reage, um arrepio que sobe pela espinha, difícil de explicar. Quem escuta pela primeira vez, raramente esquece. Esse misterioso observador é o urutau. E existe um motivo ainda mais profundo para o medo que ele provoca. Em diversas regiões, ele é visto como um mensageiro do além. Dizem que quando seu canto ecoa próximo a uma casa, ele anuncia uma morte iminente. Também conhecido como Mãe da Lua, o urutau é um mestre da camuflagem. Ele mantém os olhos fechados para passar despercebido, mas mesmo assim consegue enxergar por pequenas fendas nas pálpebras. Quantos animais você conhece que enxergam sem sequer abrir os olhos? Durante o dia, ele permanece completamente imóvel, quase invisível. Mas à noite, seu grito surge de forma repentina, como se viesse de outro mundo. Para muitos, ele não apenas habita a floresta, ele vigia a fronteira entre os vivos e os mortos. Nas ilhas tropicais de Sulawesi, na Indonésia, a floresta cresce entre rios, montanhas e manguezais. O som constante de insetos e aves ecoa entre as árvores, revelando uma floresta cheia de movimento e vida. É um lugar onde muitas espécies evoluíram isoladas por milhares de anos, criando formas de vida que quase não existem em nenhum outro lugar do planeta. Entre essas árvores vive um animal que, à primeira vista, lembra um javali. Mas quando ele levanta a cabeça, algo imediatamente chama a atenção. De seu focinho, nascem presas longas que não crescem para baixo como em outros animais. Elas curvam para cima, atravessam a pele do próprio rosto e continuam crescendo em direção ao crânio. Esse fascinante ser é o babiruça. Mas como um animal pode sobreviver com dentes que crescem em direção à própria cabeça? Na natureza, o babiruça costuma desgastar essas presas ao esfregar o focinho em árvores, escavar o solo ou durante disputas com outros machos. Mesmo assim, quando esse desgaste não acontece, elas continuam crescendo e podem se curvar tanto que acabam perfurando o próprio crânio. E quando dois machos disputam território, acontece algo ainda mais inesperado. Para proteger essas frágeis presas durante as lutas, eles evitam se chocar de frente. Em vez disso, se erguem sobre as patas traseiras e começam a golpear um ao outro, em um tipo de combate que lembra uma verdadeira luta de boxe. Atravessamos esse planeta de ponta a ponta, da Indonésia ao Cazaquistão, do Brasil à Austrália. E uma mesma verdade se revela em cada cenário. A natureza nunca recua. Ela se adapta, se reinventa e segue em frente, não importa o frio, a seca ou o perigo. E talvez a maior lição esteja nisso. Na vida não basta existir. É preciso encontrar uma forma de resistir, mesmo em um mundo que nem sempre foi feito para você. Se essa jornada pelos animais mais incríveis do planeta te marcou de alguma forma, considere deixar o like e ajude o canal a crescer. Obrigado e boa viagem.